Sejam todos bem-vindos ao Em Busca de Sentido, aqui nós conversamos sobre leituras e livros. Eu já vim conversar com vocês sobre o balanço geral de leituras do ano de 2025, que nada mais é que uma retrospectiva pessoal que eu vim compartilhar com vocês. Para quem é de fora, pode pensar que nós lemos muito aqui no Booktube, no YouTube dos livros. Mas eu fiz um balanço geral e vi que eu li relativamente pouco comparado com vários outros canais, Eu tomo por comparativo alguns canais que eu sigo, Mas jamais se compare a outro leitor que está aí do outro lado da tela ou mesmo a outros canais literários, tá? Isso é uma comparação pessoal. Mas o importante, eu cheguei a esta conclusão, é a qualidade da leitura e não a quantidade de livros que eu leio, porque às vezes você pode pegar outros perfis aí que leem, 10 livros, 8 livros por mês, 7, vamos supor assim, nas hipóteses por mês, e acaba se comparando, falando, nossa, eu leio muito pouco. Mas, no entanto, você vai percebendo que o que eles realmente leem não é a qualidade em si. Às vezes a pessoa busca um entretenimento e tá tudo bem com isso. O importante é que se leia, não é mesmo? É um hábito que todo brasileiro, eu garanto a vocês, que se adquirisse, a sua vida iria ser transformada. No ademais, feita essa breve introdução, eu li aproximadamente 15 livros. Este ano de 2025 foi um ano muito rico em termos de livros não físicos, leituras em livros em e-books. Eu li muito e-book, eu li aproximadamente 9 e-books esse ano. Então foi um ano em que as minhas leituras não foram tanto de livros físicos. E em relação a livros físicos foram aproximadamente 6, dando aí um total de 15 livros entre livros físicos e não físicos. Então foi um ano que eu usei bastante o Kindle, É uma ótima ferramenta para quem busca ler e aí às vezes está com um neném, uma criança, está num ponto de ônibus, está numa consulta médica, se torna uma excelente opção para a leitura, Em vez de ficar ali passando o tempo, rolando feed, mais feed de redes sociais. Então foram um total aí de 15 livros lidos ao longo de ano de 2025. O que dá uma média aproximada aí de um livro e pouco ao mês. Considero até que li pouco, Comparado a, como eu falei para vocês, a outros canais que produzem conteúdo por aqui. Porque eu me considero e me encaixo como uma leitora comum. Uma leitora que é uma mãe de 2 meninas, que também é dona de casa e que vem tentar compartilhar essas leituras com vocês aqui, certo? Como hoje é dia 31, apesar da minha rua estar silenciosa, estou escutando uma buzina agora que está me irritando. E tudo acontece quando a gente vai gravar vídeo, não é mesmo? E aí, falando ainda sobre essas quantidades de livros que foram lidos, dentre esses 15 livros, 4 foram brasileiros. Então, fiquei bem surpreendida, porque até anos anteriores, quando eu fazia essa contagem geral, eu não inseria tantos livros de literatura brasileira, enquanto este ano de 2025 eu busquei mais ler literatura brasileira. Então foi uma quantidade boa até dentre esses 15 livros lidos, Sendo que desses 15, 4 brasileiros e 11 de outros países, Ainda assim, eu leio muita coisa que é considerada de fora do Brasil. É algo que eu vou melhorar e vou tentar aprimorar ao ano de 2026 e dar mais importância à literatura brasileira, não só clássica, como também contemporânea, tá? Num outro balanço geral aí, foram lidos 11 livros de ficção e 4 livros de não ficção. No começo do ano eu comecei lendo bastante e recomendando livros de não ficção, porque era o que eu estava ali naquela pegada de estudo de maternidade e outras coisas mais que me interessavam, educação de crianças como um todo. Inclusive tive alguns vídeos que gravei e aí eu apaguei, deixei ali no privado. Talvez algum dia eu libere quando eu tiver vontade, Não é o momento, não sinto que ficaram tão bons assim, então resolvi deixar no privado. E li
11 livros de ficção. Eu achei até que não tinha lido muitos livros de ficção, mas ao somar no total agora de 2025 eu vi que muita coisa que eu havia lido era na sua maior parte livros de ficção, tá certo? Então li aí 11 livros de ficção e 4 livros de não ficção. Dentre esses outros livros que eu enquadrei, né, ainda voltando ao que eu esqueci ali atrás, desses livros de outros países, né, que são os chamados externos que eu coloquei aqui, eu li 3 dos Estados Unidos e 8 fora desse eixo dos Estados Unidos, né, que totalizam esses 11 livros externos. Tenho reduzido cada vez mais minhas leituras de origem inglesa, né, porque muito da cultura que é imposta e que chega aqui no Brasil é realmente americanizada, é dos Estados Unidos, e eu quero cada vez mais reduzir essa quantidade de livros que eu leio desse eixo, porque apesar de ter muita coisa boa lá, eu ainda leio muitas coisas dos Estados Unidos. Eu acho que é algo que deveria mudar na nossa cultura mesmo, né? Eu tenho cada vez mais buscado aprimorar esse lado de buscar livros e obras que sejam fora desse eixo em que se fala em inglês, né? E sim outras línguas que não sejam só a cultura ali estadunidense. Que sem querer querendo, seja mesmo pelos livros, sejam por filmes, muita coisa, se pararmos para refletir, vem desse eixo Estados Unidos, Europa. E eu quero reduzir cada vez mais isso e dar mais oportunidade para outras literaturas, não só do nosso país, mas também desse eixo fora ali da Europa e Estados Unidos, outras regiões. O mundo, o universo é muito vasto para a gente ficar preso só a essa cultura inglesa. Longe de mim também, eu gosto muito de cultura estadunidense, europeia, consumo outras coisas, não são só cultura, são produtos, coisas de bem de consumo geral que estão presentes aqui no dia a dia na minha vida, seja doméstica ou não, mas se pararmos para refletir, muito do que nós importamos vem desse eixo Estados Unidos e Europa, e eu quero cada vez mais reduzir essa quantidade de cultura, seja ela por leitura, certo? Bom, no ademais, foram esses 15 livros, esse balanço geral das leituras. Alguns livros eu fiz resenha, a maior parte deles eu diria a vocês que eu fiz resenha, ou conversei, ou trouxe algum vídeo de impressão, ou seja, opinião aqui no canal, né? E alguns deles a maior parte deles foram autores novos que eu nunca havia tido contato, mas que são muito falados aqui no Booktube, né? Nós temos alguns exemplos que eu quero repetir, se Deus quiser, agora em 2026. Quero escolher um livro do William Faulkner para ler novamente. Sinto que um livro ao ano, por enquanto, por hora, está bom, porque o Faulkner era um estilo de escrita e narrativa e descrição de personagens que para mim me surpreendeu bastante, e eu quero buscar ter como meta agora em 2026 ter contato com o Faulkner novamente, tá? E em 2025 eu li agora Palmeiras Selvagens, demorei acho que 2 meses ou mais para ter lido, mas me foi uma grata surpresa. Outro autor que eu quero repetir, apesar de fazer parte desse eixo Estados Unidos-Europa, é o William Somerset Maugham. Maugham escreve muito bem. Eu senti que depois que eu li Maugham, o meu perfil como leitora se transformou um pouco mais. E aí deu vontade de ler mais coisas do autor que ele trouxe, né? Que foi traduzida aqui para o Brasil. Pena que as editoras não ligam muito para ele. Por algum motivo, nós não temos muitas obras traduzidas nos tempos atuais de hoje, né? Quem sabe algum dia alguma editora desperte para que traga esse autor novamente ao Brasil, né? Então você encontra muitos livros do Maugham já em sebos ou de edições antigas, principalmente da editora Globo, que trazia então as traduções do William Maugham mais
de uns 10 anos para trás, tá? Então vamos ver se eu quero repetir. Esse ano eu tive contato com o Fio da Navalha, eu gostei bastante. Morgan tem uma profundeza também na escrita e descrição dos personagens que é muito interessante de ter contato, tá? E eu quero ter também, eu consegui reduzir um pouco essa deficiência que eu tinha com autoras contemporâneas brasileiras. Este ano eu consegui ter contato com algumas, que é a Marília Passos e a Marília Arnaud. São ótimos nomes que eu acredito que nós daqui para frente devamos prestar mais atenção, porque são escritoras contemporâneas diferenciadas. Cada uma delas tem um jeito de escrita diferente lá e trazem universos que são brasileiros mesmo, do povo brasileiro, e que não tem só a questão do ambiente envolvido ali, mas também de uns personagens muito bem trabalhados, que eu gostaria de ter o contato agora em 2026 novamente. E algo que eu achei que não tinha lido muito e que eu preciso sanar, são os clássicos, né? Eu não tenho o hábito muito de ler clássicos. Eu li alguns clássicos brasileiros, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Quero repetir Lima Barreto agora em 2026, tá certo? Tem muita coisa no Brasil, até porque ele é brasileiro, e que deveríamos ter mais contato com ele. E também o Mia Couto, que também foi uma grata surpresa. Não sei se repetirei em 2026, porque tem muita coisa escrita do Mia Couto. Eu tive contato este ano com um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, e gostei bastante do realismo fantástico e mágico que ele traz. E também tive contato com um outro autor aqui chamado Walter Rizzo. Walter Rizzo é psicólogo e eu li um livro dele que foi A Arte de Ser Flexível e gostei bastante, né? Então, fazendo um resumo geral aí, eu li aproximadamente 15 livros, né? Não se assustem com esse número, é só um número que eu estou compartilhando aqui, para que esse vídeo também fique registrado não só para mim, mas para as pessoas que estão chegando e adentrando ao Em Busca de Sentido. E ver o que é que o Em Busca de Sentido compartilha com vocês aqui neste canal que vos fala. Bom, 15 livros no total então. Balanço geral das leituras, o que eu quero ler em 2026. Contem aqui nos comentários também o que vocês buscam, o que vocês objetivam para ler em 2026. Não se frustrem se leu apenas um livro, ou 2 livros, ou 15 livros como a Eriquinha. Vejam, mais uma vez, está um lembrete, é apenas um número, tá certo? O que eu sempre prego aqui para vocês é a qualidade da leitura, a objetividade. Ter uma meta, um objetivo quando você vai ler, seja de livros de ficção ou não ficção, porque não adianta você ler 500 livros num ano e ser sempre do mesmo assunto e não aumentar o seu repertório cultural. Eu prezo muito isso aqui no Em Busca de Sentido. E não deixa de comentar aqui também o que você andou lendo, quais foram as suas leituras mais marcantes, se você também gosta de metas para se organizar. Eu vou adorar saber. Fiquem com Deus, um excelente 2026 para vocês e agradeço muito a companhia de cada um de vocês ao longo de 2025, que foi um ano muito intenso para mim, na minha vida pessoal mesmo e no meu ritmo de leituras que está retornando aos poucos nessa vida materna e doméstica e puxada do dia a dia. Um abraço, feliz 2026 e até o ano que vem.